Talvez uma das mensagens mais importantes que eu tenho para falar sobre a vida de vocês está contida nesse vídeo. E para isso eu vou ter que corrigir um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, uma pessoa que eu admiro bastante e que foi responsável por salvar milhares de vidas durante a pandemia. E o que mais você acha que herdou ou que os genes determinam na sua vida? Muito mais do que a gente imaginava, conforme descobrimos o poder da genética. Mas tem muito mais do que a nossa aparência física que o DNA determina. Tem a nossa saúde, tem a propensão a gente ter algumas doenças, a engordar ou não, ou até partes da nossa personalidade. Olhando para alguma coisa simples, foi assim que a gente descobriu também os genes que explicam a anatomia da nossa orelha. E claro que colocaram a versão dos genes humanos em ratinhos e deixaram os ratinhos com a orelha menos pontuda e mais curvadinha como a nossa. Dá pra ver que eles determinam desde o tamanho do lóbulo e se ele fica preso ou solto, até o que faz a hélice e o tubérculo de Darwin aqui do lado e deixa as pessoas com a orelha mais aberta ou mais fechada. Se você chegou até aqui no vídeo, tá cansado e quer parar, fica uma mensagem bem simples para você. O DNA não determina as nossas características. Se você ainda tem um pouquinho mais de energia e quer saber porque eu tô aqui tentando corrigir o Átila, resumidamente, eu posso te dizer que é óbvio que o DNA está envolvido na produção de características físicas ou comportamentais. Eu mesmo estudo isso, porém estar envolvido não é ser determinante. Nós não podemos esquecer aqui do papel do ambiente. O determinismo genético, esta crença superada de que o DNA sozinho produz todas as nossas características físicas ou comportamentais, levou a enormes problemas sociais. Talvez o mais famoso deles, a eugenia nazista. E infelizmente em 2023 nós ainda temos esse fantasma nos assombrando, inclusive aqui no Brasil. Gêmeos idênticos são um atestado do quanto nosso DNA dita quem nós somos. Pensa comigo, o que os gêmeos idênticos têm que faz deles idênticos é que eles compartilham praticamente o mesmo DNA. Isso porque eles vêm de um mesmo óvulo que encontrou um espermatozoide e formou um embrião, que no meio do caminho acabou se dividindo em dois e formou dois clones, duas pessoas que têm o mesmo material genético. Até aí tudo bem, mas se o DNA não determinasse todas as características físicas, essas duas pessoas não precisavam ser idênticas ou pelo menos tão parecidas. Parece óbvio que gêmeos idênticos compartilham o mesmo genoma, mas quem disse que precisavam ser tão parecidos? Tudo bem, sempre tem alguma diferença de simetria do rosto, sobrancelha e por aí vai. Sem falar na personalidade, que vai se diferenciando conforme os gêmeos crescem e saem do ambiente familiar que eles compartilhavam. Realmente, os gêmeos idênticos têm basicamente o mesmo DNA, como a própria animação que o Átila mostrou aqui nesse vídeo. Vocês viram ali um embrião inteiro se dividindo em dois diferentes. A gente pode adicionar então ainda o desenvolvimento desses dois serzinhos no útero da sua mamãe, que é exatamente o mesmo, ou seja, eles vão compartilhar um ambiente intrauterino ao longo de todo o seu desenvolvimento, vão basicamente receber a mesma nutrição através da mãe deles durante todo o seu desenvolvimento e assim por diante. Acho que é óbvio para todos vocês que os gêmeos monozigóticos, que é aqui o caso, os gêmeos idênticos, eles são realmente muito parecidos, mas eles são parecidos numa escala dos nossos olhos, né? Se a gente fosse aqui para a parte microscópica para avaliar a diferença de quantidade de células que formam um pedacinho do lóbulo de um e de outro, provavelmente a gente encontraria algumas diferenças. Mas claro, quando a gente está olhando algo tão grosseiro como o formato de uma orelha, basicamente os gêmeos são iguais. Bem, então a visão mais moderna que nós temos na ciência não é o DNA que dita ou que comanda a célula. Na verdade é o contrário, a célula que se utiliza da informação contida no DNA. Ela pode acessar essa informação ou não. E, obviamente, entre os dois gêmeos, como a informação é a mesma, eles serão, então, muito parecidos, porque as suas células serão muito parecidas, tendo basicamente as mesmas proteínas. Mas se ao longo do desenvolvimento de um dos gêmeos nós tirarmos dele o alimento, a água, ou mesmo submetermos ele a algum determinada infecção viral, nós poderemos sim estar modificando bastante o desenvolvimento deste serzinho em relação ao seu gêmeo monozigótico, apesar de eles terem exatamente o mesmo DNA. Atualmente, mesmo o conceito de gene é bastante discutido, porque, por exemplo, processos como o splicing alternativo ou mesmo as sobreposições de genes que foram encontradas já recentemente pela ciência, tem nos mostrado que ele parece ser muito mais um processo do que é realizado dentro da célula do que simplesmente uma unidade hereditária.
uma caixinha que contém uma informação para fazer alguma coisa. Então, na verdade, muito cuidado na hora de gastar o seu rico dinheirinho fazendo testes genéticos que, na verdade, podem não ser necessários para você.